Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. No programa de hoje vamos trazer Andrea Deis, professora, psicóloga, neurocientista e uma série de atributos que uma mulher moderna e progressista tem. O Pode Mais Empresas, ele é um oferecimento do jornal Empresas e Negócios e tem parceria com a Casa Canon. Professor André, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Prazer estar aqui, né, falando sobre inovação, projetos, organizações, né? Para mim é uma alegria, espero aí poder contribuir. Certamente. A doutora Andréa, ela é psicóloga, pedagoga, neurocientista, é doutora mesmo em administração e gestora empresarial, pós-graduanda em saúde mental. Vamos falar de conflito de gerações, que parece ser um tema que não está esgotado, ao contrário, ainda tem um pouquinho para a gente bater boca, não tem? Nossa, na minha opinião, acho que ele está começando, hein, Nelson, né? Que está esgotado, né? Eu acho que Vamos as falar pessoas nem tomaram noção ainda, o né? conflito de gerações de A a Z. Como é que a neurociência nos ajuda a perceber as diferenças entre essas gerações e como administrá-las? Quando a gente traz a neurociência falando de gerações, é porque a gente quer colocar, né, tirar os estigmas e os preconceitos, né? Então, tudo que você padroniza, então a gente precisa entender quais são, o que que vem a ser esse conflito geracional, porque as gerações nada mais são do que marcas de tempos históricos. Mas o que que a neurociência vem e contribui com isso, né? Eh, o cérebro nada nos diz que pela idade uma pessoa é mais ou menos inteligente, pela idade, a idade cronológica, ou que ela é uma pessoa, por exemplo, mais sociável, menos sociável. O que que a neurociência diz? Que nós temos a capacidade de neuroplasticidade. O que quer dizer isso? Que eu posso ter uma pessoa de 70, 75 anos, extremamente aberta, empática, cooperativa, e posso ter uma pessoa de 20, 25 anos extremamente fechada. Então, a neurociência vem para dizer assim para a gente: a idade é uma marca de tempo histórico, mas a capacidade deste músculo, que na minha opinião eu acho fantástico, que é o cérebro, de armazenar, interpretar, ela vai além de uma marca do tempo, ela vai de história de vida, de pontos de interesse, de um desenvolvimento muito mais biológico, né? Ali que a gente fala do bio, que eu acho que vale a pena a gente fazer a definição do que é gente. Será que estereotiparam demais as gerações? E existe ainda aquelas coisas dos memes, e a gente não pode fugir da internet naturalmente, da geração mimimi, da geração neném, e por aí vai, né? Pois é, e é onde que eu ia chegar agora, né? Porque quando a gente fala gerações A a Z, a gente tem, por exemplo, agora a geração milênio e a geração Z é uma geração ansiosa. A geração X é uma geração hierarquizada. Os baby boomers, eles são resistentes. Quem diz isso? É um rótulo, é um estigma que para a neurociência ele não é factível, porque para a neurociência não é uma marca de tempo que define quem você é. Para a neurociência, isso que eu ia comentar do que é um ser, né? Se a gente pegar a definição da ONU do que é ser gente é um ser bio, psico, social e espiritual. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E a gente categoriza as pessoas a uma data de nascimento cronológica. Você nasceu em 2020, Então então você é um você milênio. é isso ou você necessariamente tem tais e tais características. Não Exatamente. funciona isso, né? Não funciona assim, porque o que justamente esse ser, que é um gente biopsicossocial e espiritual, ele tem uma constituição que ele vai além de uma marca de tempo. Ele interpreta, ele se desenvolve, né, a partir de percepções e de história de vida também.
E muito, quando a gente fala de conflitos, que foi nosso início hoje, né? Como que a neurociência contribui Sim. nesses conflitos, nós temos o que a gente chama de interpretação, canais de interpretação, audição, visão, cheiro, né? Olfato, tato. Então, nós temos os nossos canais receptores. A partir do momento que o nosso cérebro ele recebe por uma via, então vamos, por exemplo, que você fale alto comigo. Por exemplo, é uma coisa que eu não gosto muito, né? Eu acho que qualquer tipo de diálogo, ele pode acontecer e não necessariamente você precisa levantar o seu E tom de não porque voz. você seja autista, mas porque Não, você seja bem educado, é isso? exatamente, E espera a reciprocidade. mas é uma coisa que, por incrível que pareça, as pessoas elas acham que a altura do tom da voz traz o poder. Então, a hora que elas querem, me parece, né, que a hora que elas querem dizer eu tenho poder, elas precisam levantar a sua voz com você. Isso é Isso, uma coisa que me incomoda muito. isso não tem a ver com aquela coisa, a partir do momento que você perde a razão, você começa a gritar. E aí o que eu queria chegar na neurociência, né? Então vamos que você fale alto comigo agora. Você vai me disparar um gatilho, porque ele vai acionar uma via minha, que a gente chama, que é o meu sistema límbico, o meu. Você pode gostar de falar alto. Aonde a hora que ele acionar esse meu sistema límbico, que é justamente, ele vai disparar a minha amígdala cerebral e você vai me colocar num estado de desconforto. E pode ser que neste momento eu seja grosseira com você, ou eu paralise totalmente, ou eu levante e eu vá embora. Vai depender muito do meu ali sistema de fuga e defesa naquele momento, do que é possível, do que não é possível. E as pessoas, de uma maneira geral, têm reações imprevisíveis, né? Exatamente, né, e a gente precisa entender que as pessoas elas não têm uma manual de instrução, então nós não somos todo mundo igual. De repente você gosta muito de um tom de voz alto, eu não gosto. Então, por exemplo, odores, roupas, né, tons de roupas. Curioso que existem alguns tons de roupas que eles podem, atrair bem-estar ou não, ou agressividade, ou envolvimento, e depende muito dos nossos canais de via de interpretação. Então, a neurociência faz com que a gente entenda a gente como gente, e não simplesmente por uma categoria que você dá. Mas a neurociência não te orienta nessa questão de escolha de cores, de roupas, de comportamentos. Ela te diz que aquilo pode disparar gatilhos, então ela te dá insights. Por quê? Porque existem estudos. Então por exemplo, existem pessoas que só estudam a cromoterapia, que adoram, né? É um estudo que eu acho muito bonito, né? Eu não sou a Que está maior dessa, dentro da que está neurociência. dentro da neurociência, né? Então existem pessoas, por exemplo, que praticam a terapia com a cromoterapia. E tá tudo bem, porque são pessoas que se desenvolveram e estudam sobre isso. Então, elas vão dizer, por exemplo, olha, por que que um hospital, muito num hospital, consultórios médicos, às vezes você vê aquele azulzinho claro, aquele verdinho água, né? Aí você vai falar, poxa, porque ele traz conforto, porque ele traz segurança, o azul claro, tudo é aquela segurança, aquele bem-estar, aquele acolhimento. Por que que ele não vai trazer um vermelho? Por que que aquele espaço ele não é inteiro vermelho? Curioso que nós estamos no estúdio, por exemplo, que tem muito preto, né? Um cinza meio. O que que será que diz esse preto? O que que ele quer dizer com, né? O que que ele traz de imagem para a neurociência, né? Ele pode trazer vários sentidos e um deles é confiança, é poder. Sobriedade, pode ser. Sobriedade, poder, né? Eu quero empoderar as pessoas. Nós estamos num ambiente seguro. Então, ele traz aquela austeridade na segurança e, ao mesmo tempo, assim, no controle. Olha, e aqui é um ambiente seguro. Então, nós estamos nesse ambiente seguro. E Ao o, mesmo tempo, curioso que aqui no estúdio nós temos verde. O que que diz o verde junto com o preto? não sei, O verde é me diga. florescimento, o verde é florescimento. Poxa, estamos no ambiente de controle, só que onde é preservado o lado criativo. Aqui você pode falar. Então, o verde, ele desperta como se fosse a vegetação. Então, a hora que eu tenho as plantas, e principalmente as plantas vivas, é aquele florescer. Faz um link com natureza. Faz um link com natureza e faz um link com abertura e crescimento. Aqui crescem ideias, mas dentro de um ambiente
que vai ter uma certa Seguro. limitação. Seguro. Olha, tem alguns limites. E esses limites a gente vai estabelecer aqui quais Isso, são. a hora que você entrou, você já fez a leitura. E vi de outras coisas também. E é engraçado que quando a gente olha um ambiente, que aí eu comecei a olhar quando eu cheguei, eu falei o que eu posso e o que eu não posso. Olha que interessante. Então, a hora que você olha os objetos, né? Eu olhei as imagens. Então, a hora que você começa a olhar os objetos, você começa a olhar as imagens, você começa a interpretar quais são os limites daquele espaço. A tela vermelha, ela propõe uma conversa quente? Ela propõe uma conversa quente, a gente chama arborizada, né? É uma conversa que, poxa, olha, está sob controle, mas olha, assim, o que tiver que ser dito aqui tem que ser dito, até por conta do tapete também, que Que ele traz isso, reforça. que reforça. Olha, então não é nada que, se tiver que falar coisas sérias, se você tiver que ser honesto, você tem que ter o seu posicionamento. É seguro, você pode falar, existe essa idade do florescer, mas olha, é o seguinte. Sem paninhos quentes. Isso já vai envolvendo as pessoas que estão no ambiente? E de uma forma inconsciente, isto chama e atrai, porque ele é o que eu falei, são as vias que geram, através dessas vias que nós temos, por exemplo, aqui, visão, né? A hora que a gente chega, poxa, o que que esse ambiente ele me diz? Então, através dessas vias, eu tenho interpretações neurais que me diz como me comportar. E muitas vezes você não precisa dizer para quem está sentado na cadeira o que ele vai falar, o que ele não vai. E você está à vontade nesse ambiente? Estou muito à vontade, né? A hora que eu entrei, eu falei, ele gosta de briga, ele gosta de causar polêmica. Eu falei, quais será que são as polêmicas que ele vai me colocar? Né? Porque eu vi um ambiente limitado, assim, seguro, mas ao mesmo tempo que fomenta essa parte de saia justa. E aí fiquei eu aqui pensando, qual será a saia justa que ele vai me colocar? Vamos, não exatamente nisso, mas vamos acionar um gatilhozinho. Do ponto de vista da psicologia organizacional, quais são os gatilhos que podem mexer com a saúde mental do indivíduo? Nossa, olha, do ponto de vista organizacional, se a gente pensar, né, nos Veja indivíduos, que a gente está sempre dentro do enfoque corporativo, naturalmente, né? sim. Eu vou dizer que, assim, o que que hoje a gente está falando de conflitos geracionais, então eu vou muito por esse viés para responder essa Uhum. questão. Lideranças, formação de líderes e estilos de liderança. Hoje diz muito e não pouco, né, sobre a saúde mental das pessoas. O ambiente diz muito sobre. Imagine, por exemplo, você trabalhar num ambiente aberto, como hoje muitos são, só com baias, né? Então, muitas baias, cadeiras, lugares restritos, com espaços restritos, muitas pessoas falando. Isso gera já um desconforto muito grande, né? Muito mais um conflito que não vai levar a um conflito de ideias e muitas vezes a gente chama salvaguarda, né? Aquele deixa eu tentar aqui sobreviver, porque senão eu posso morrer. Mas a liderança, ela tem tido um impacto muito forte, muito, não pouco, na saúde mental. Porque hoje esses conflitos geracionais estão nos estilos dessas pessoas que lideram. Eu imagino que eu tenho um crachá, então eu penduro esse crachá. E neste crachá eu acho que eu tenho poder, eu coloco o vermelho aqui no meu crachá. E muitas vezes isso é soberano aos planos governamentais As da pessoas estrutura. fazem isso de forma intencional? Que saia justa do vermelho, né? Eu vou dizer que depende muito. As pessoas, elas têm. Existe um autor que eu gosto muito, que ele diz que nós vivemos no ambiente organizacional com três grandes pilares: comportamentos oportunistas, relações de interesse e crises, de ambição, de poder. Então, se eu vivo em um ambiente principalmente, né, um ambiente de incertezas, e num ambiente Com alguns arrivistas, oportunistas, que é a primeira coisa que ele diz, o ambiente organizacional, os dois primeiros pilares. Vivemos num um ambiente extremamente hostil, aonde existe esses comportamentos oportunistas que geram relações de incerteza. A hora que a pessoa, né, e eu teria vários exemplos aqui para dar sobre isso, né?
Não sei se a gente tem tempo, mas tem um Por que me favor. veio latente agora na cabeça, né? Eu presto muitos serviços na parte de consultoria empresarial. E na pandemia teve uma situação que me marcou demais. Estávamos naquele caos tentando proteger as pessoas e as organizações no sentido de vidas, prestadores de serviço, enfim. E chegou num dado momento que nós tínhamos uma meta para cumprir dentro de uma indústria, isso era uma indústria. E essa indústria, ela, né, tinha uma fatia de mercado muito grande voltado àquele cenário. Muito curioso que nós tínhamos lá um diretor de supply. E para nós batermos a meta, onde nós não fecharíamos uma planta que impactaria 200 vidas diretas e indiretas, mais de 1.200 pessoas. Só que para isso nós teríamos que, naquele mês, Um nível muito alto de responsabilidade, né? mas naquele mês, nós teríamos que, digamos, abrir mão do que seriam as metas individuais da área, que isso teria algum impacto nos bônus daquelas pessoas daquela área. Aquelas pessoas daquela área representavam, não que elas tinham menos importância, mas 4, 5 pessoas e bônus, não vidas. E a planta representavam um todo de pessoas diretas e indiretas muito maior. Pois bem, o diretor de supply, quando nós dissemos, olha, a gente teria que, na verdade, o budget que você tem esse mês, a gente teria que comprar outros produtos que não estavam dentro do seu orçamento, então a gente vai ter que, né, sacrificar isso, porque teve um outro cliente potencial que apareceu, na verdade, uma grande venda, só que nós teríamos que fabricar novos produtos e precisamos de insumos. E para isso, precisamos comprometer o seu resultado deste mês. Sabe o que ele respondeu? Não tenho ideia. Pois é, ele disse o seguinte: isso vai comprometer a chave de um apartamento que eu vou ter que pagar no final do ano, e é o seguinte: nós não vamos comprar os insumos. Eu falei, mas Eita. se a gente não comprar o insumo, a gente fecha a planta. Ele disse: eu não tenho o que fazer. Assim? Assim. Não sei se isso responde a sua pergunta, né? É, Mas, entendeu? Mas muitas vezes nós temos pessoas com com propósitos e ideais que não sempre são os organizacionais. Por isso a segunda questão, relações de incerteza, que por vezes geram, né, subestimam as necessidades organizacionais. Quando essas pessoas, esses interesses próprios, eles ficam soberanos aos organizacionais, é onde a gente perde a mão com a equipe e é onde a gente causa danos à saúde mental de todas aquelas pessoas. e aí entra a parte do diálogo. Você tem que implementar um diálogo, não é isso? Quanto Como é que se implementa um diálogo perante uma situação de caos? Eu acho que, de novo, essa foi uma situação de caos que eu tive. De caos aparente, né? Porque às vezes nem sempre o caos é aparente, né? Exatamente. Isso que você disse é uma coisa muito importante, porque a maioria das empresas, quando você traz a saúde mental, o caos é velado. Eu fui fazer um trabalho bem forte, né, pensando no serviço público, no servidor público de uma certa região do Brasil, e a gente tinha um nível de adoecimento gigantesco das pessoas. Isso não estava escrito em nenhum lugar, e eu descobri na sala de aula. Então, muitas vezes, empresas públicas e privadas, o que é dito ainda sobre a saúde mental, ele é muito velado, esse caos é velado, porque se ele é verbalizado, ele intimida as pessoas ou aquelas pessoas que levantam esse tipo de situação, é tido como se ele estivesse polemizando e ele é tido como uma pessoa que não deveria estar naquele espaço. É um assunto extremamente interessante e nós vamos voltar a ele já já. Por hora, vamos tomar um golinho d'água, encerrar esse primeiro bloco e voltamos em alguns segundos. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos com a doutora Andrea Deis, que está nos falando sobre
neurociência aplicada às corporações. Nós falávamos a respeito de saúde mental. Então, para retomar aquele assunto, deixa eu aproveitar e te colocar mais uma pergunta. Como é que as pessoas individualmente podem se proteger dessas armadilhas? Olha, eu diria que o que você me traz agora é uma questão imprescindível, né? Quando eu cheguei hoje aqui, né, nós estávamos ali conversando um pouco nos bastidores, e eu disse que eu tenho uma formação diversa. E uma delas, eu coloquei que eu sou também design de interiores. E curiosamente, ninguém me perguntou por que que uma pessoa de saúde, de outras áreas, foi fazer. Porque eu praticamente saí da área, fiquei 4, 5 anos fora. Porque eu faço trabalho muito com mentoria, né, de pessoas, e eu estava atendendo um engenheiro na época, né? E ele chegou para mim num alto índice de estresse, um burnout altíssimo. E o homem, ele tem muito isso às vezes, né? Ele fala, poxa, eu sou a pessoa da casa, né? Eu sou o provedor. E ele chegou para mim e ele disse o seguinte: eu estou aqui para você me ensinar a não sofrer. Ele estava trabalhando numa empresa extremamente adoecida, né? E a empresa adoecida adoece pessoas, com Pois uma é. cultura organizacional adoecida. E o homem é treinado para tomar pancada E ficar até quieto, onde aguentar, né? e ficar E se quieto. não aguentar, tem que tomar pancada também para aprender. É isso. Essa é a cultura, né? A cultura masculina, infelizmente, isso é cultural. E felizmente já está se discutindo esse tipo de coisa que era impraticável se falar há alguns anos atrás, né? Exatamente. Se você fosse falar isso, era porque aquilo, né? Se era frágil, talvez não estava pronto para o mercado, era imaturo emocionalmente. Então aproveita e divide os conselhos que você deu para esse seu cliente. Como é que a gente se defende no meio dessa guerra? Pois é, Porque acaba sendo uma guerra do ponto de vista sim. mental, né? Porque o teu cérebro está sendo bombardeado o dia inteiro. A primeira coisa que E eu. hoje com drones, né? E Não hoje com adianta o cara ir drones, para casa que o dronezinho vai atrás vai dele, né? acompanhar. Hoje nós somos chipados o tempo todo, né? Pois é. Mas o curioso foi que eu parei para conversar com ele, né? E eu falei: olha, não existe isso de eu te ensinar a não sentir. O sentimento é uma coisa inerente da sua escolha, você vai sentir. A única coisa que você pode exteriorizar, você pode implodir ou explodir. E se você implodir, você pode morrer. Porque aquele que explode, às vezes ele mata o outro, né? Eu costumo dizer que aquele que vai lá, fala alto, fala palavrões, ele mata uma pessoa, mas ele não morre. E aquele que é o contrário, que ele Vai interiorizando, né? A vai, pressão. vai interiorizando. E infelizmente, E né, isso é terrível, é mais perigoso, né? é muito mais perigoso. Tanto que hoje, né, por que que hoje a gente estuda tanto o intestino, que é considerado hoje o segundo cérebro do ser humano? Porque é onde tem mais neurônios e onde a gente tem percebido um índice grande, por exemplo, de câncer, né? Justamente pelo adoecimento dos neurônios. E curioso que eu falei, eu não conheço essa técnica de não te ensinei a sentir, mas isso às vezes é uma questão de escolha, de como você interpreta. O ambiente pode estar adoecido, mas você não precisa ser adoecido, né? Fazer parte disso. Aí ele dizia: não, não tem essa escolha. Eu sou pai, sou, né? Minha esposa optou por ficar em casa com os filhos, então ele tinha um bebê de 6 meses, tinha uma criança de 4 anos, uma menina. Quando naquela mesma madrugada a esposa começa a me ligar para se eu poderia ir até o hospital em Genópolis. Ele já estava no hospital. Ele teve uma crise, né, um infarto, e não deu nem para se despedir. Meu Cheguei Deus. lá e eu vi os últimos suspiros. Quando eu fui no enterro dele, e vi aquela esposa com aquele bebê no colo e aquela criança, eu falei, Emocionalmente você sai destruída, né? emocionalmente, eu falei, eu não fui capaz. Né? Porque por mais que eu tivesse dito, olha, você precisa ir procurar um psiquiatra, talvez, se você não está conseguindo lidar com esse ambiente, você precisa sair dele, porque a gente precisa prevenir. Você precisa entender o que é seu, o que não é seu. Se você tem válvulas de escape, você tem hobbies, diversão, família, Como psicóloga, você consegue avaliar o grau de resistência que a pessoa consigo, tem? consigo.
E eu tinha feito essas análises, né, essas anamneses, eu tinha dito para ele, né, tanto que o dele era um caso psiquiátrico. Mas existe também um estigma muito grande, né, de você ir a um psiquiatra, porque também culturalmente você vai no psiquiatra com todo o respeito, porque, né, e as empresas acham que se você procurar um psiquiatra, você também está adoecido. Então existem culturalmente várias, né, várias situações que te paralisam, né? E eu queria, para colocar mais lenha na fogueira, nós estamos falando do mundo corporativo. Isso vale no campo sentimental também, não vale? Totalmente, totalmente. Você precisa um ambiente adoecedor, né? Um ambiente, quantas pessoas não ficam As chamadas relações tóxicas. as relações tóxicas, as relações, né, adoecedoras mesmo, e as pessoas ficam de novo por medo, não é respeito. Quando as pessoas estão numa relação, e aí eu também tenho um outro caso recente, eu dizia para a pessoa, por que que você se mantém na relação? Aí ele dizia, ele ainda me diz isso, né? Na verdade é um homem, isso daí ele me diz medo de solidão. E aí eu falei, mas e a solidão solitária, né? O que que é a solidão que você está com a pessoa, mas não está? Isso não te assusta? Aí ele começou a me olhar, e é isso, a gente foi discorrendo disso ao longo dos encontros, que é a mesma analogia que eu faço com o emprego. Adianta você ter um salário se amanhã eu estou no seu enterro? Pois é, só vai servir para comprar um caixão mais colorido, né? Porque de resto Você vai não tem fazer o que serventia. exatamente com os bens que estão aí, se a sua saúde, o seu momento de vida, de alegria, o seu sorriso. Agora vamos a uma questão prática. Como criar ambientes produtivos? Vamos colocar assim, do ponto de vista higienista, não sei se cabe a comparação, você encontrar um ambiente totalmente higienizado, com alto nível de asepsia, todo organizadinho, todo florido. Esse totalmente aí é complexo, hein? Mas eu diria assim, um Bom, a pouquinho. doutora aqui é você, então me explique, por favor. é, Eu sou um mero aluno aqui. Eu diria que totalmente para as empresas de hoje, com toda essa história cultural que nós temos de colonialismo, né, de doutrina, muito mais de catequização e adestramento do que de liberdade, eu vou dizer que, na minha opinião, isso deveria ter evoluído muito mais rápido. Então vou colocar uma pergunta um pouquinho diferente. Como criarmos um ambiente funcional e saudável? É, Melhora, né? melhora. Eu acho que é mais factível. Eu diria que é mais factível, né? Aí eu começaria o nosso primeiro ponto hoje do nosso encontro, né? Quando a gente fala dos conflitos geracionais. Você já ouviu aquela máxima, né? Diversidade é convidar a pessoa para a festa, e inclusão é convidá-la a dançar. Né? Diversidade é convidá-lo para um podcast, inclusão é querer saber sobre o que ele diz, né? Eu diria que quando a gente transforma um ambiente mais inclusivo a partir dos talentos, das competências, eu torno o ambiente mais saudável. As pessoas elas podem ser o que elas são, independente dos rótulos. Uma organização é uma troca de talentos, de interesses em cima de uma linha, que é organizacional, mas que tem ali padrões de valores de uma estrutura organizacional. Então, não é sobre só o que o seu cargo diz, mas são sobre o que as diretrizes organizacionais diz. Então, hoje, um ambiente saudável seria um ambiente mais inclusivo e não só diverso, onde, por exemplo, eu teria mentoria reversa. Eu faria isso todos os dias. Como é que é isso? Mentoria reversa. Eu desconheço a expressão e, portanto, a aplicação dela. A mentoria reversa é onde, digamos, cronologicamente, o mais velho de idade aprende com o mais jovem, e o mais jovem, então, onde não se diz que só o veterano ensina, que este veterano também aprende. Mas aí você tem que criar um caldo de cultura dentro dessa empresa. Exatamente. Você começa com os valores organizacionais, e nesses valores organizacionais você reestrutura os valores, a missão, os propósitos, os sistemas, os processos, inclusive a definição de liderança. Qual a verdadeira definição de liderança hoje? Já pensou sobre isso? Como você definiria a liderança?
Agora eu vou te colocar na saia justa do tapete vermelho. Eu acho que a liderança ela requer equilíbrio emocional e conhecimento técnico. Essas são as características da liderança, mas e a definição? Me dê, por favor. O exercício de um papel. E esse exercício de um papel, a liderança, a verdadeira definição para esse bem-estar hoje, é você entender o que é o exercício desse papel nesta cadeira. E ele vai além das suas ambições. Então, este ambiente inclusivo é esse ambiente onde eu tenho mentoria reversa, onde eu tenho diálogo de ideias constantes, onde aquelas pessoas elas entram nos conflitos de ideias, porque é onde hoje está o maior embate, para nos dizer, porque o conflito de ideias é saudável. E isso, em pesquisas, isso é trazido, né, pela falta, né, a ausência do não pertencimento, né, das gerações não serem escutadas, principalmente as gerações mais novas, por elas serem subestimadas. Então, um ambiente saudável é um ambiente não só diverso, mas inclusivo, com mentoria reversa, com diálogos abertos, flexibilidade organizacional, trabalho híbrido. Por favor, gente. As Trabalho híbrido. empresas estão perdendo talentos. Não dá para voltar atrás no tempo. Será que hoje nós viveríamos sem os celulares? Nós estamos passando por um processo de desconstrução de modelos, né? Perfeito, perfeito. E isso eu acho que é a categorização do nosso tempo hoje. E num processo de desconstrução, não existe nada pronto, pronto, como uma caneca de água, que você entrega e fala, está pronto. Num momento dessa transição que se tem como se fosse, o que mais precisa ter é a abertura. Então, diálogo aberto para se construir novos processos, novos sistemas, novos valores, novas práticas Você já organizacionais. participou de algum processo desse no momento em que ele acontecia dentro de uma organização? Muitos, muitos. Eu acho que principalmente na pandemia e pós-pandemia. E quais são os principais gargalos que você teve que enfrentar? Idealizadores, acionistas e justamente agora me veio justamente um dos que foi mais difíceis que eu atuei. E os grandes embates que eu tive foram com idealizadores, acionistas, como se o dinheiro, né, e essas pessoas de controle e poder dissessem o seguinte: nós comandamos, nós bancamos, a gente paga o salário, eles precisam executar. Então, não ter a flexibilidade organizacional impedia com todos os processos acontecessem. Eu fui trabalhar para uma cooperativa de créditos, né, fazer um trabalho justamente desses lá, e hoje eu não faço mais, minha idade não permite. Mas aonde eu fui convidada para tentar fazer esse delineamento dessa aproximação. Só que é curioso que só me deram da gestão para baixo. Então, ó, gestão, coordenador, né? Segunda aula que eu fui dar, e era um projeto que duraria 7 dias, as pessoas assim riam, alguns no celular, outros, até que aquilo Nossa, me incomodou muito, né? Porque. E aí eu pedi uma pausa, um café, e fui conversar com uma pessoa que eu achei muito educada. Eu falei, mas eu tô falando muita bobagem? Aí eles me disseram, olha, professora, com todo o respeito, a gente adorou a sua história, os conceitos são muito legais. Nada disso se aplica aqui. Porque a hora que a gente for falar de comunicação não violenta, ele falou, mas como a senhora vem me falar de comunicação não violenta, de escuta empática? Aqui as pessoas ligam os superiores, ó, você tem que fazer agora, desse jeito, você tem 10 minutos, se vira, fora as palavras que não dá nem para repetir aqui. ou seja, o pessoal vivia na idade da pedra e não tinha a menor perspectiva de mudança. Porque era de uma estrutura na hierarquização que não aceitava diálogo. O diálogo eles queriam que acontecesse da gestão para baixo, mas diretores, acionistas, fundadores e a estrutura enraizada, É como a questão da sustentabilidade, mal comparando. Se você não tem o envolvimento do C-level, você não chega não há a lugar lugar nenhum. nenhum, não incorpora, não introjeta na estratégia da companhia, né? Perfeito, é isso.
E como você faz um trabalho, hoje, por exemplo, quando a pessoa ela me diz, olha, a gente quer trabalhar a comunicação, as práticas de liderança, e me dizem o seguinte, a gente vai trabalhar da gestão para baixo, eu digo, esse projeto não é para mim. Aprendeu, né? Aprendi. Por quê? Porque é fardado ao fracasso. Essas pessoas, eu fui fazer esse trabalho também num banco, recentemente. E aquele mesmo desconforto, parece que a idade não ensinou muito, né? Fechei, falei, fui lá. E a questão que eles tinham, não, a gente precisa alinhar tudo, porque olha, eles Mas o estão meio banco não tem perdidos. uma gestão mais redondinha? Tradicional, né? Eu diria mais tradicional, conservadora, mas eles quiseram me trazer e falar que iam colocar o projeto porque eles achavam que estavam tendo muito retrabalho e que o adoecimento mental estava grande. Eu falei, bom, a gente precisa trabalhar começar pelas bases organizacionais, parari, desenhamos um projeto. Fui eu lá inocentemente começar com o projeto. Começou aquele desconforto na sala de aula também. Até que né? Sempre tem aquele que fala. Até que uma mesa em si, numa atividade que eu coloquei, veio e falou: Mas que legal isso, talvez para a gente aprender, para levar para casa, né? Para trabalhos que a gente faça voluntariado, mas aqui, professora, a senhora não tem noção como é aqui. É manda quem pode, obedece quem tem juízo, não reclame, agradeça por você ter um emprego e receber o seu salário, e entenda os seus deveres. E aí você fica ali, o que que eu estou fazendo aqui? É a clássica política do Big Stick, né? Eu parei tudo, eu falei, entendi. Chamei a pessoa que tinha me contratado, eu falei, olha, o seu problema realmente não é esse aqui, o seu problema deveria ser trabalhado neste nível, e se a gente não organizar isso, o que está aqui está sendo top-down, eles estão sendo simplesmente, eles não são a causa, eles são a consequência. Então não adianta, vocês vão gastar tempo, dinheiro, eu acho melhor a gente fazer um distrato, porque não vai funcionar. E o pessoal prefere o distrato a flexibilizar, Eles ou ainda você encontra situações que as pessoas param para ouvir? pouquíssimas. Em toda a minha história dessas que eu fui para distrato, talvez duas ou três no máximo. A grande maioria não quer, na verdade, desenvolver pessoas, quer adestrar. E eu hoje me dou o direito de não ser mais uma adestradora de mentes. Então, se me deu uma apostila ou, olha, você precisa dizer Em algum isso e momento aqui, você foi? fui, fui, E né? se sente mal Muito. pensando nisso hoje? E eu poderia me justificar de várias formas, né? Imaturidade, idade, contas para Destruiu pagar. mentes e cérebros? Não, não de destruir, Não, mas não mais, chegou até não, o não, isso não. Mas adestrar, Tá sim. vendo a provocação? Eu tô vendo aqui, E não, você tá não, calmo, não você... fui, não fui nessa linha. Não fui nessa linha do, né, do hipnotizar, não, do adestrar. Mas eu já fui numa linha de, olha, a nossa cultura é assim, você precisa ensiná-los a essas práticas. Hoje eu digo o seguinte, a gente pode dizer para eles que a cultura é assim, mas que não necessariamente eles não são assim. Então, o que é um ambiente organizacional, como eles podem se proteger disso, como se comunicar nesse ambiente. Se eles me disserem sim, eu participo do projeto. Se eles me disserem não, aqui é um top-down, eles aceitam. Aí eu prefiro não participar. Por curiosidade, você trabalha com vários segmentos da economia, evidentemente. Uma indústria, ela tende a ser mais conservadora do que uma empresa de serviços, por exemplo? Muito. Uma indústria, hoje, é o mercado, por exemplo, bancário também, muito. É mais difícil trabalhar. É mais difícil você ter essa abertura para esse campo de. Hoje a gente trabalha um conceito em administração moderna que a gente chama de flexibilidade organizacional. Então, a gente trabalha os pilares da organização, mas a gente discute em ideias como que a gente pode trabalhar nesses pilares. Normalmente isso é um pouco mais difícil na indústria, nessa área mais financeira, né? Ela é mais ainda, a cultura é muito mais forte, enraizada. Uma pergunta facinho agora, para te deixar bem tranquila, já que nos entendemos muito bem, você merece uma pergunta suave. Qual é o futuro do mercado de trabalho? Que pergunta, hein? Mas eu diria, Simplesinha, né? né? E eu acho que é o que a gente mais estuda, né? Curioso que minha tese de doutoramento, agora estou né, no pé do pós-doc também aí, junto também, e que eu venho questionando muito isso, né? O que que é este futuro?
dentro desse pós-doc. E muito curioso que hoje a gente trabalha primeiro num ambiente inclusivo, cada vez mais diverso, então um ambiente com a tecnologia enraizada. Então não adianta falar que a IA não existe, que, né, o chat, né, e todas as IAs que surgem aí para facilitar, para não falar em nenhuma delas, não é hoje, né? O futuro do trabalho é aquele que se constrói e não que é muito o que a gente fala que nós saímos do mundo, né? E nós estamos no mundo Bunny. A gente saiu do VUCA e foi para o Bunny. O que que é o Bunny? É a resposta do VUCA. Então a gente vive hoje num ambiente incerto, ambíguo, conflituoso, e isso faz parte, esta gestão faz parte deste ambiente futuro. Então, não adianta mais, nesse ambiente futuro, você trabalhar com imposições. Hoje, a palavra é cooperação, é essa palavra de construção. Então, esse ambiente desse futuro Ele organizacional, tem que ser construído a várias mãos. ele se constrói diariamente. E muito curioso, porque existe um estigma que se falam que os baby boomers têm mais dificuldade, e você falar para mim, bom, você acordou isso comigo ontem, sua palavra é tudo. E hoje eu diria, nem sempre. A nossa palavra foi ontem às 20 horas. Só que hoje eu dormi, acordei, tomei café, comi até chocolate, pensei sobre outras coisas. Então, esta informação hoje é trabalhada como se ela muda a menos de 12 horas, porque você constrói com outras informações, outros conceitos, porque hoje a base de conhecimento E está isso é muito aberta. legítimo. Isso é legítimo. Ok. Como se vê, o assunto é bastante rico e a nossa entrevistada é idem. Por isso, nós precisaremos convidá-la para uma segunda rodada oportunamente. Será um prazer. Obrigado, Andréa Deis, que nos abrilhantou com a sua presença hoje. Agradeço bastante a sua entrevista e espero revê-la em breve. Foi um pra... Sucesso! Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês e que a gente possa ter um mundo um pouco mais inclusivo, justo, se possível. E você continue com a gente, que vem bem mais podcast por aí.